Convite à reflexão número 23. Dr. Bezerra de Menezes. Olá, meus queridos e amados irmãos. Desejo que todos estejam muito bem, principalmente de saúde. Aqui quem vos fala é a Mariana Casagrande. É com muito carinho que fui convidada a gravar esse pequeno áudio, falando um pouquinho sobre uma figura do Espiritismo muito importante para nós, sobre Dr. Bezerra de Menezes. Nesse período, em especial, em que estamos vivendo, onde este vírus está testando as nossas forças, as nossas resiliências, quantos de nós já não elevamos o nosso pensamento ao alto e pedimos o auxílio desse irmão maior, deste espírito protetor, para nos auxiliar nos problemas de saúde das pessoas que amamos ou de nós mesmos. Então, em agradecimento a esse irmão que se faz presente em todos os tratamentos da nossa casa, que auxilia a todos os necessitados do corpo e da alma, vamos dedicar alguns minutos para um breve, muito breve estudo da sua biografia, das suas ações. É importante conhecermos para que possamos nos ligar com maior facilidade a esse espírito de luz que está sempre pronto a nos auxiliar. Dr. Bezerra de Menezes, um grande médico que esteve entre nós. Uma de suas frases mais célebres, ele dizia que o médico verdadeiro, ele não tem o direito de acabar uma refeição, de escolher a hora para estar perto, longe, o que não atende por visitas, por ser trabalhoso, por estar fadigado, cansado, por ser alta à noite, por o caminho ser ruim, por morar longe, no morro. Ou, sobretudo, o médico verdadeiro não é aquele que pede um carro a quem não tem nem o que colocar à mesa. Aquele que chora à porta de seu consultório. Esses não são médicos. São negociantes de medicina, que trabalham somente para recolher o capital e os juros que gastou em sua formação. Nesta frase, nosso querido Bezerra de Menezes está exemplificando a grandiosidade da missão de um médico, que vai muito além dos cuidados físicos e somente quando é fácil esse atendimento. Dr. Bezerra de Menezes sempre pregou que o verdadeiro médico é aquele que auxilia a todos os que estarem em seu caminho. Assim também, todos nós devemos usar esse exemplo para refletir a nossa vida profissional, a nossa vida social, como seres atuantes nesta sociedade. Nós estamos fazendo somente o básico, o suficiente, o fácil, ou realmente nós estamos fazendo tudo o que é possível para ajudar ao próximo? Então vamos pensar um pouquinho nas nossas atuações e usar a figura do Dr. Bezerra de Menezes como nosso grande mestre, como um grande exemplo de amor e caridade. Mas quem foi Dr. Bezerra de Menezes? Seu nome completo, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele nasceu em 29 de agosto de 1831, numa fazenda chamada Santa Bárbara, que fica no estado do Ceará. Bezerra de Menezes vinha de uma família toda do território cearense,
desde o seu avô paterno, que era um coronel, o coronel Antônio Bezerra de Souza. Ele também participou de diversas tarefas como coronel durante a Guarda Nacional, em 1851. Então, ele vem de uma família que tem base muito na parte militar. Os seus estudos foram muito significativos. Bezerra de Menezes sempre foi dotado de uma grande capacidade de estudo e também de um grande esforço para o aprendizado. Ele conseguiu aprender as suas primeiras letras na escola Vila do Frade, estando já à altura do professor em apenas 10 meses de estudo. Ele se transferiu em 1842 com a sua família para o Rio Grande do Norte. Lá ele aprendeu latim e em apenas 2 anos de estudo de latim, ele já estava substituindo seu professor. Já em Fortaleza, sob os cuidados do seu irmão, ele efetuou estudos preparatórios para entrar no tradicional Colégio Liceu do Ceará. Bezerra queria ser médico, mas naquele momento ele vivia dificuldades financeiras, não conseguia custear os seus estudos. Então, aos 19 anos, ele tomou a iniciativa de se mudar para o Rio de Janeiro e levou consigo apenas uma pequena importância de 400 mil réis, que parentes juntaram para lhe presentear. No Rio de Janeiro, já em 1852, ele realizou os seus estudos no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, como um estudante interno. Para poder custear as aulas e morar no Rio de Janeiro, ele dava aulas de filosofia e matemática. Conta a história que teve um momento em que Dr. Bezerra de Menezes, como estudante de medicina, estava passando por grandes dificuldades. Precisava de uma certa quantia de dinheiro para conseguir se manter na cidade do Rio de Janeiro. Eis que apareceu em sua porta um jovem, pedindo para ele lecionar matemática. Ele aceitou, e esse jovem disse que iria lhe pagar antecipadamente pelas aulas. Ele ficou meio receoso, mas como estava precisando daquela quantia, ele aceitou. O jovem lhe pagou exatamente o valor que ele precisava para custear as suas contas daquele momento, com a promessa de retornar no dia seguinte para realizar as aulas, mas nunca mais retornou. Assim nós vimos que a espiritualidade já se fazia presente em sua vida, o preparando para a sua grandiosidade, para a sua grande missão. Em 1857, já graduado em medicina, ele solicitou a sua admissão no Corpo de Saúde do Exército como um cirurgião tenente. Ele foi membro da Academia Imperial de Medicina, também auxiliando com todo o conhecimento e com a sua capacidade de aprendizado. Em 1858, ele casou-se com a senhora Maria Cândido Lacerda, sua primeira esposa, que desencarnou pouco tempo depois, deixando-lhe um casal de filhos. Depois, apenas 2 anos após o falecimento da sua primeira esposa, Bezerra de Menezes se casou novamente com Dona Cândida Augusto de Lacerda Machado, que era irmã da sua primeira esposa. Com Dona Cândida, ele teve 7 filhos. Nessa época, já em grande atividade médica, Bezerra de Menezes mostrava o seu grande coração, semeava o amor,
a caridade por onde passava. Era um grande médico dedicado, com alto valor profissional. Atendia em cima da farmácia Cordeiro, mas não atendia somente quem tinha condições de pagar pela sua consulta. Bezerra de Menezes atendia a todos e nunca deixou que ninguém saísse de sua frente sem ter um alívio, uma palavra de consolo, um medicamento, uma orientação adequada. Dr. Bezerra de Menezes teve vários amigos nessa época e através desses amigos lhe sugeriram que ele se candidatasse e ele se elegeu vereador do Rio de Janeiro em 1860 pelo Partido Liberal. Sobre a alegação de ser médico militar, não queriam que ele assumisse esse trabalho, mas ele preferiu deixar de ser um médico do exército, mas assumiu o seu trabalho dentro da política do Rio de Janeiro. Foi reeleito na sequência em 1864. Em 1867, ele foi eleito deputado-geral do Rio de Janeiro, o que hoje se corresponde a um deputado federal. Com isso, as suas atividades se ampliaram, com o objetivo sempre de beneficiar as pessoas e a sua cidade. Ele ficou um período afastado da política de 4 anos, mas retornou para continuar cumprindo a sua missão, na sua tarefa, nas suas atividades de evolução dessa cidade. Dr. Bezerra de Menezes colocou fim às atividades políticas em 1885, após 30 anos de vida parlamentar. Seu coração sabia que uma outra grande missão o aguardava. Uma missão muito mais nobre, uma missão de glórias, uma missão de mensagem libertadora. O Espiritismo já começava a atrair naquela época multidões. Todos já estavam comentando sobre a primeira tradução brasileira do Livro dos Espíritos. Foi aí, em 1875, que através das mãos do Dr. Joaquim Carlos Travassos, Bezerra de Menezes recebeu o primeiro exemplar de um livro espírita, que foi o Livro dos Espíritos. Vou ler para vocês as palavras do próprio Dr. Bezerra de Menezes, quando começou a estudar essa obra. Bezerra dizia: eu lia, mas eu não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que achava, tudo o que estava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso. E a mim mesmo dizia: parece que eu era um espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Isso ocorre, meus queridos irmãos, porque o espírito do Dr. Bezerra de Menezes já tinha todo esse conhecimento. Então, para ele, ler o Livro dos Espíritos foi apenas relembrar todo um conhecimento que aquele espírito tão elevado já tinha. Quantos de nós também já não passamos por essa experiência, não é mesmo? Quando estudamos, quando assistimos uma palestra, e nosso coração diz: parece que eu já estudei isso, eu já conheço, eu já tenho esse conhecimento.
Eu estou apenas relembrando. São os conhecimentos de nossa alma. Porque, queridos irmãos, conhecimento não se perde, apenas se multiplica. Contribuíram também para que Dr. Bezerra se tornasse um grande adepto do Espiritismo, um famoso médium da época chamado João Gonçalves do Nascimento. Bezerra de Menezes foi muito mais que um adepto espírita. Ele foi um defensor, um grande divulgador da doutrina espírita. Em 1883, o movimento contrário ao espiritismo, eles tentavam derrubar algumas diretrizes. E nesta época, Dr. Bezerra, com todo o seu conhecimento intelectual, porque era um grande intelectual da época, já defendia a nossa doutrina. Bezerra não ficou também somente no conselho técnico, mas ele colaborou com toda a fundação da Federação Espírita Brasileira, que ocorreu em 1884. Tinha uma participação marcante já nessa época, mas somente no dia 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, perante um grande público de quase 2.000 pessoas que estavam num salão de conferência, foi nesse momento que Dr. Bezerra de Menezes, perante todo o público, justificou, definiu e abraçou publicamente a nossa doutrina. Daí em diante, Dr. Bezerra foi o grande catalisador de todo o movimento espírita na pátria do Cruzeiro, assim como preconizou nosso querido Ismael, com a sua cultura privilegiada, aliada ao homem público e de grande capacidade intelectual, fez a nossa doutrina ser conhecida, não somente por fatos superficiais, mas por estudos profundos e grandes explicações da codificação kardeciana. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira a partir de 1889. Foi um espinhoso cargo que ele conduziu por muitos anos, para conseguir controlar marés de discórdia radicais. Porém, Dr. Bezerra de Menezes estava pronto, sempre esteve pronto para atuar nesta área de defensor da nossa doutrina. Permaneceu como presidente da Federação Espírita Brasileira até 1900, quando foi seu desencarne. Nesse período todo, Bezerra de Menezes também foi membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, da Sociedade Auxiliar de Indústria Nacional, da Sociedade Físico-Química, benfeitor da Sociedade de Propaganda das Belas Artes, membro do Conselho do Liceu de Belas Artes, presidente da Sociedade Beneficente Cearense. Escreveu em diversos jornais e colaboração em revistas científicas da época, como os Anais Brasileiros de Medicina, a Revista da Sociedade Física Química e tantas outras publicações. Um grande dicionarista da época diz que a bibliografia de Bezerra de Menezes é mais de 40 obras escritas e publicadas, entre teses, romances, biografias, artigos, estudos científicos e etc. Bezerra desencarnou no dia 11 de abril de 1900, às 11h30 da manhã,
tendo ao seu lado a sua dedicada companheira de tantos anos, a sua querida Cândida Augusta. Morreu pobre? Embora o seu consultório estava cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Eram pessoas pobres de dinheiro, mas ricas de virtude. Por ocasião da sua morte, assim se pronunciou Leon Denis, um dos maiores discípulos de Kardec, que disse: quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Após o seu desencarne, temos conhecimento através das mensagens mediúnicas que Dr. Bezerra de Menezes foi recebido com grande festa no plano espiritual e tinha condições morais de lá permanecer, já tendo condições também de partir para as moradas mais altas do Pai. Porém, o seu amor às pessoas, aos seus irmãos da terra, foi maior. Quando o Dr. Bezerra solicitou ao plano espiritual, aos mensageiros celestes de Jesus, a Celina, mensageira de Maria, que o recebia, com todo o amor em seu coração, Dr. Bezerra disse: enquanto houver uma única pessoa sofrendo na terra, lá eu estarei. E assim está até hoje. Nosso querido irmão maior, nosso querido mentor maior, Bezerra de Menezes, por sua vontade, por seu amor, continua entre nós, junto com toda a fraternidade dos humildes, com os médicos e enfermeiros do espaço. Realiza uma linda obra celestial entre nós, estando presente em todos os lares, hospitais, orfanatos, asilos, em todos os locais onde há sofredores. Lá se encontra o amor de Dr. Bezerra de Menezes, por sua livre escolha. Ele quis, ele pediu para estar entre nós, para aliviar as dores da alma de seus irmãos. Então, somos profundamente gratos por este irmão maior, pela oportunidade divina de sentirmos a sua presença entre nós. E que nesses momentos difíceis em que estamos passando, que possamos sempre ter o coração puro, a alma leve, as vibrações elevadas, para nos ligarmos a Dr. Bezerra de Menezes quando pedimos: querido irmão, cuide de nós, cuide daqueles que amamos, cuide de todos os sofredores, continue aliviando as nossas dores. E em gratidão, estudaremos a doutrina e auxiliaremos os nossos irmãos mais próximos a alcançar a verdade. Que Jesus abençoe todos os lares, todas as famílias, e que o amor, o cuidado e o amparo de Dr. Bezerra de Menezes esteja sempre ao lado de cada um de vocês que estão ouvindo essa mensagem. Que assim seja, graças a Deus.